Começamos o Liberdade de Opinião e vamos conversar aqui nos estúdios mesmo de São Paulo com o advogado Bruno Salles, que substitui nos próximos dias Fernando Mollica. Muito bom dia mais uma vez, Bruno. Bem-vindo. Bom dia, Elisa. Tudo bem? A gente vai ter de mandar um oficial de justiça atrás do Fernando Mollica. O que é isso? Desapareceu aqui do nosso quadro, mas ainda bem que temos você, Pois Bruno parece Salles. que até o final da semana sai uma coercitiva para ele voltar. A gente vai rodar a vinheta de Breaking News para anunciar isso com certeza. Bom, vamos lá. Marco Civil da Internet. Este é o nosso tema de abertura aqui do Liberdade de Opinião. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu ao Planalto aquela medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que visava alterar o Marco Civil da Internet. Em seguida, a ministra do Supremo, Rosa Weber, também suspendeu a eficácia do da medida provisória, atendendo a um pedido, agora sim, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que recomendou a suspensão. O Senado entendeu que a MP desrespeita os requisitos fundamentais previstos na Constituição. Com isso, as regras estabelecidas na medida deixam de valer. Vamos então ouvir a fala de Pacheco no Senado. Portanto, a presidência faz saber que foi encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente da República mensagem datada de hoje que rejeita sumariamente e devolve a medida provisória número 1068 de 2021, que altera a Lei 12.965 de 23 de abril de 2014 e a Lei número 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre o uso de redes sociais e declara o encerramento de sua tramitação no Congresso Nacional. Bom, nós estamos falando de uma medida provisória que foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro. E editada de que maneira? Impedia que provedores e redes sociais retirassem do ar conteúdo que viole as regras desses provedores, dessas redes sociais, como discurso de ódio e propagação de notícias falsas. Bruno Salles, como você avalia, então, essa decisão do Senado Federal sobre a MP das fake news? Olha, Elisa, essa decisão ela não é uma derrota só para a presidência da República. Na verdade, essa é uma derrota para o Brasil. Talvez a gente não tenha percebido o quão absurdo foi isso que aconteceu. O quanto isso joga o Brasil em um estado de exceção institucional muito grave. Em primeiro lugar, o Senado devolver uma medida provisória não é algo corriqueiro, não é algo cotidiano, não é algo que acontece sempre. Precisa ser algo muito grave. A gente precisa ter uma medida do presidente da República que seja extremamente grave, e esse é o caso. E ele é grave por duas razões. Primeiro, essa MP ela é inconstitucional e todo mundo sabia desde o começo que ela era inconstitucional pelos seus requisitos formais. Uma medida provisória precisa de urgência, precisa de algo que seja premente, que demande uma decisão do Poder Executivo que, se não for tomada, vá causar um grande prejuízo. E depois, e isso obviamente não tinha, essa foi a principal razão para se devolver essa medida provisória, e depois que essa questão de regulação, que é uma discussão profunda, é uma discussão que precisa ser feita com seriedade, ela está sendo travada no Parlamento, principalmente no bojo das discussões do novo Código Eleitoral. Mas tirando a questão formal, que fez se devolver essa medida provisória, a gente tem uma questão material, A gente não pode mais aceitar que um presidente da República entenda que a mentira é ok, como se disse ontem. A gente não pode mais viver em um país em que a mentira seja legalizada, que a mentira seja institucionalizada pelo mandatário maior. E não é só a mentira, a irresponsabilidade dessa MP, que foi feita para cair, por isso não é uma derrota do governo. O governo sabia que ia cair, fez para que as suas hordas pudessem divulgar qualquer tipo de conteúdo às vésperas daquela manifestação, que se esperava que fosse uma grande manifestação que ia mudar todos os rumos do governo Bolsonaro. Não se chegou ao lugar que se queria atingir, mas foi feita
para aquele dia. Só que quando você proíbe todos esses grandes servidores, todos esses grandes prestadores de serviço de redes sociais de moderar conteúdo, você não está proibindo só dele moderar o conteúdo do tio Zé ou do tio Rubens, do famoso tio Rubens, que está propagando informações falsas. Você está impedindo também de moderar conteúdos perigosos. Perigosos como, por exemplo, pornografia que pudesse chegar a crianças, mutilações, discursos de ódio. Você está impedindo que se faça uma moderação que sempre foi feita e que é necessária. Daí uma grande responsabilidade. Então o governo não perde porque ele fez isso para perder. Ele já sabia, inclusive a Procuradoria da República já tinha dado parecer, já ia ser suspensa a eficácia dessa medida, foi devolvida pelo Senado e amanhã vai ser julgado o mérito, né? A ministra Rosa Weber dá uma decisão liminar, amanhã se julga o mérito no plenário virtual e que provavelmente vai confirmar por maioria absoluta o absurdo que foi essa medida provisória. Agora, o mais absurdo é tentar se admitir, é ver um presidente da República dar uma declaração ontem em um evento, na presença do presidente do Senado, que tudo bem a mentira. Não, não é tudo bem a mentira. A gente precisa entender isso, o presidente da República precisa entender que a verdade é um dever de todos, não só por um imperativo categórico, mas porque a mentira é perigosa, porque a mentira causa riscos, a mentira causa morte. Se eu disser para uma pessoa que é tudo bem ela entrar em uma sala em que há uma contaminação por algum dispositivo nuclear, por radioatividade, essa pessoa morre. E se eu disser para uma pessoa que ela pode tomar um medicamento que faz mal, essa pessoa pode morrer, pode ter danos. É por isso que a gente não pode mais conviver com a mentira no Brasil. Então, foi muito importante essa atitude do presidente do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Vamos ao próximo assunto aqui do Liberdade de Opinião, um encontro bastante importante que ocorreu ontem e a gente quer repercutir hoje aqui também para ouvir a opinião de Bruno Salles. De acordo com a apuração do analista de política da CNN, Caio Junqueira, a ideia de fazer uma cobrança pública sobre a Petrobras, e que nós acompanhamos ontem, inclusive ao vivo aqui na CNN Brasil, partiu das lideranças do núcleo duro do Centrão, mais próximo ao presidente Jair Bolsonaro, como o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo fontes próximas à liderança, eles fizeram a leitura política de que esse aumento do preço do combustível é hoje um dos pontos que tem prejudicado a imagem do governo com a população. O objetivo é mostrar que se trata de um problema complexo, que não existe vilão e que não há solução simples para resolver o problema que todos os brasileiros enfrentam na hora que vão abastecer o carro, né? Que é chegar e se assustar cada dia com o aumento do preço no combustível. Então, Bruno, como você avalia essa cobrança feita pela chamada Comissão Geral do Plenário em relação à política de preços da Petrobras? Elisa, essa foi uma manobra claramente feita para tentar aliviar, para tentar fazer um colchão e tirar esse problema um pouco do Poder Executivo. É verdade, é um problema muito complexo. Ontem eu falei aqui da composição do preço da gasolina que chega no posto, né? E ela envolve uma cesta de encargos, né? Um dos principais, o que subiu mais esse ano, o que subiu 51%, foi o próprio preço da refinaria da Petrobras, né? E a gente não entrou na razão disso. Então é interessante a gente entrar. Por que aumenta tanto o preço da refinaria esse ano? Bom, em primeiro lugar é por uma política interna da própria Petrobras, que faz uma paridade entre o preço do barril de petróleo aqui nacional com o preço lá fora. O que isso quer dizer? A Petrobras podia vender mais barato para cá, mas ela quer fazer um preço de mercado. Se o preço subiu lá fora, o preço sobe aqui porque ela, como uma empresa privada, valeria mais a pena ela vender para o mercado exterior do que ela abastecer o mercado interno. Tentando resumir de uma forma muito simples um problema mais complexo. Mas tem mais que isso. Essa flutuação muito grande, ela está atrelada ao dólar. E aqui a gente precisa entender que isso é culpa das políticas também nacionais. Isso tem uma questão complexa e econômica, mas tem uma questão de fundo que não pode ser ignorada. A nossa economia está em frangalhos e só tende a piorar, né? O nosso
crescimento em V, que foi tantas vezes prometido, ele se transformou em um crescimento em L. Caiu e manteve lá embaixo, né? E o único V que a gente está vendo aqui na economia é a vergonha, quando a gente vê um indicador do Banco Itaú de que mostra que o nosso PIB vai ficar zerado ou talvez negativo. E tudo isso se agrava ainda quando a gente vê uma premente crise hídrica que vai atingir o Brasil no fim do ano. E aí a gente vai ver as coisas piorarem ainda mais, infelizmente. Bruno Salles, vou trazer agora para o Liberdade de Opinião o assunto de fusão partidária, uma fusão entre os partidos PSL e DEM, que deve ocorrer nas próximas semanas e pode criar ali uma espécie de uma potência partidária. Porque, caso a fusão seja concretizada, essa nova legenda deve nascer com 81 deputados federais e, consequentemente, conquistar o posto de maior bancada na Câmara, com força para decidir votações importantes. A ideia dos dirigentes do PSL e do DEM é usar essa estrutura para atrair uma candidatura à presidência em 2022 capaz de bater de frente com Bolsonaro e também com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bruno Salles, como você avalia essa fusão, essa possível fusão entre DEM e PSL? Olha, do ponto de vista ideológico, é uma fusão que faz sentido, né? São duas agremiações que têm uma característica mais de direita, mais conservadora, né? O PSL acabou se colocando em um lugar ainda mais conservador nas últimas eleições, até por conta da família Bolsonaro está aí na sua legenda. Mas esse é um ponto muito interessante. Talvez esse mega partido seja um mega partido com os próprios dias contados. Por quê? O PSL, ele foi de um partido pequeno, né, chamavam de um nanico, quase a maior bancada da Câmara, por conta da sua aliança com o bolsonarismo, que arregimentou uma série de votos para esse partido, né? Então, estava dando uma olhada na lista dos deputados federais eleitos em 2018 e a gente vê Eduardo Bolsonaro com 1.800.000 votos, depois você tem, dentro do PSL, Joyce Hasselmann com 1 milhão e poucos de votos, que já rachou com o bolsonarismo e talvez não consiga mais essa quantidade de votos. Depois você tem Alexandre Frota dentro do PSL, que já não está mais no PSL, que já migrou para o PSDB. E depois os outros votos, depois os outros candidatos, tem uma votação pequena. Isso acontece dentro do próprio Democratas, né? Aqui em São Paulo, o mais bem votado do Democratas foi o Kim Kataguiri, que também tinha uma aliança muito forte com o bolsonarismo e que se catapultou através dessa aliança conservadora. Todo esse pessoal saiu dessa órbita do bolsonarismo. O PSL e o Democratas hoje faz uma espécie de oposição velada, né? Vamos lembrar que o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, era do Democratas e esteve em tensão o tempo inteiro com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, esse resultado eleitoral puxado pelo bolsonarismo de 2018, provavelmente a gente não vai ver mais. No entanto, com essa fusão, a gente vai ter uma agremiação muito grande e isso implica em muito dinheiro do fundo partidário. Então, todo esse pessoal aí que fala de austeridade de contas, agora vai ter uma dinheirama para poder investir em eleições. Isso é importante, eles têm uma janela de oportunidade a ver se eles vão conseguir utilizar isso para se firmar como um partido sólido no cenário, mas isso vai depender, acima de tudo, das urnas em 2022. Veremos como isso deve ocorrer e se vai ocorrer. Estaremos aqui para repercutir, evidentemente, no Liberdade de Opinião. Mas um assunto bem importante da gente tratar é a CPI da pandemia, né? Que voltou, quando eu digo voltou, é porque semana passada teve a interrupção dos trabalhos, muito também norteado por causa do dia 7 de setembro. A CPI voltou com foco em uma das principais linhas de investigação dos senadores, que são aquelas supostas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. A comissão ouviu, como você acompanhou aqui conosco, o empresário Marcos Tolentino. A suspeita é de que ele seria sócio oculto da Fibbank, tem o bank no nome, mas que na verdade não é um bank, não é um banco, e que teria oferecido uma carta fiança irregular a Precisa Medicamentos para o contrato com o Ministério da Saúde, mas Tolentino negou. O empresário também falou sobre sua relação com o deputado Ricardo Barros, que é investigado pela CPI por supostamente ter participado da negociação dessa compra da vacina indiana. Vamos ver.
Eu, Marcos Tolentino, afirmo que não possuo qualquer participação na sociedade. Não sou sócio da empresa como veiculado por algumas matérias. Já em relação a Precisa Medicamentos, jamais os representei ou realizamos qualquer negócio. O ex-ministro Pazuello, empresário, Maximiliano nunca esteve em minha residência para tratar, muito menos assim, para tratar de compra de vacinas ou sobre qualquer consórcio Covaxin. Cabe declarar que se trata de um conhecido muitos anos, desde quando eu morei em Curitiba, e que residi na cidade lá, sendo que até hoje mantenho com ele vínculo de respeito, amizade, nada mais do que isso. Bom, vocês viram ali escrito, aliás, permanece na tela aqui embaixo, não participei de negociações de vacina. Então, Marcos Tolentino negou essa participação. Foi um dia bastante importante para a CPI da pandemia, um dia estratégico. Então, quero lhe ouvir, Bruno Salles, como você avalia esse depoimento de Tolentino? Você acredita que foi revelador, mexeu com as estruturas ou deixou tudo meio morno? Deixou meio morno e eu também não acreditava que fosse acontecer qualquer coisa bombástica ontem, né? A gente precisa entender que quando tem um investigado ali, ele está ali para se defender, ele tem o direito ao silêncio. E ontem eu fiz aquela brincadeira, Elisa, de que se eu falo que conheço um e em relação ao outro eu fico em silêncio, eu já deixa uma suspeita no ar, e isso aconteceu muito no depoimento ontem. Ele falava algumas coisas e em outras coisas ele falava, isso eu não quero falar, eu vou ficar em silêncio. Inclusive em relação a uma discussão um pouco pitoresca levantada pelo senador Randolph sobre a quantidade. Parece que ele tinha ali, acho que 4 CPFs, e aí eles perguntam qual é o número do seu CPF, ele, eu não lembro, deixa eu consultar aqui. Então, por que você tem tanto CPF? Então eu vou ficar em silêncio. Esse é o tipo de coisa que leva a uma suspeita, né? Pode estar tudo certo? Pode, mas que já fica estranho, fica. De qualquer forma, tudo que ele fala nessa manifestação dele não infirma nada do que está sendo acusado. Ele diz, olha, não tenho qualquer participação societária nessa empresa. Tudo bem, um sócio oculto realmente não tem. Não participei de qualquer negociação de vacinas. Mas ninguém acusou dele ter feito isso. Acusou de ter prestado uma fiança, de ter dado uma carta fiança, o que não está na participação. Aí fica aquele jogo, né, de falar sem falar. Mas é muito importante notar que esses depoimentos, eles têm uma importância muito forte do ponto de vista político, mas do ponto de investigação, eles não têm, até porque a CPI já sabe, já tem informações, né? Ela já chegou nisso. Como que você consegue identificar um sócio oculto? De uma forma muito simples, quebrando o sigilo bancário e vendo se ele tem benefício econômico. É assim que você vê, porque um sócio oculto é alguém que tem uma participação econômica numa empresa e ele não figura como sócio. Então isso a CPI já está fazendo, está expondo de maneira política essas pessoas. Agora, o depoimento de hoje é um depoimento muito importante, porque ele leva uma pessoa que está dentro da família Bolsonaro, que tem relações íntimas. Esse a gente precisa ficar de olhos ligados e amanhã, se o Molica não voltar, a gente comenta ele. Tenho a impressão de que não, por enquanto, hein, Bruno Salles? Então, acho que posso dizer para você agora, primeiro, muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.